Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Englearn. E hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Meu Series S e Companhia, que é um canal que eu gosto de assistir de vez em quando. Ele é um canal de teste de jogos, e testa jogos no Series S, no Switch, no PlayStation 5 e etc. E ele faz lives também. Em uma dessas lives, ele tem como console principal o Xbox. Porém, de uns tempos para cá, ele vem fazendo críticas ao Xbox. Algumas críticas eu acho válida e outras não. E eu acho que ele exagerou nessa última live em algumas críticas, ele comparando a PlayStation Plus com o Game Pass. E eu acho que ele foi injusto na maneira como ele desqualificou o Game Pass. Eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho as minhas críticas da Microsoft, do Xbox. Essa questão do console estar um absurdo de caro. O Game Pass também a 120 é intancável. É uma coisa que, independente dos jogos que tiver lá, independente de ser um serviço maravilhoso que é o Game Pass, eu acho que esse preço não se justifica. E eu também tenho umas críticas em relação ao marketing. O Xbox não responde à grande mídia, tá descendo o cacete no Xbox, eles não fazem nada, isso para mim é revoltante. Mas o Xbox continua sendo um bom console e que tem um excelente serviço, né? Mas tem as suas críticas que são válidas. E nesse caso, ele não tocou em nenhum desses pontos praticamente, nesse trecho que eu vou reagir aqui dessa live dele. Então eu vou mostrar aqui que a partir do minuto, né, da hora, 1 hora e 40 minutos e 22 segundos, é a hora que alguém aparece no chat dele e fala que só o fato de ter o Cyberpunk na Plus já acaba com o Game Pass inteiro, e aí ele concorda e começa a falar do Game Pass de forma injusta, comparando com a Plus. Então, vamos dar uma olhada aqui. Como eu não tenho placa de captura, vou colocar aqui no meu tablet mesmo, e a tela de fundo ali, que é o meu Xbox, está aberto porque eu vou mostrar algumas coisas nele que talvez ele não vai mostrar aqui. Então vamos lá, vamos reagir esse vídeo aqui a partir de 1 hora e 40 e 22 minutos dessa live aqui, na verdade, né? Não é vídeo, é live. Upgrade possui DLC. Na minha opinião, só Cyberpunk já detona o Game Pass. Pois é. Aqui, ó. Tem Cyberpunk no Xbox Game Pass? Tá pagando 120. E o que tem aqui? O que chega pra gente? O Bratz. Olha aqui, ó. Mostramos lá um monte de jogo. Ó, God of War Ragnarok. Lembrando que jogo é questão de gosto. Então, assim, você não pode se respaldar só pelo seu gosto pessoal para ir numa internet e falar que, de modo geral, você não recomenda um Xbox, você falar que o Xbox está ruim, entendeu? Eu acho que jogo é questão de gosto, sempre foi. Então você pode falar da sua perspectiva, mas a crítica que você vai fazer e que você faz a comparação entre a Plus e a Game Pass é injusta, pelos jogos que você está citando aí e os jogos que você vai mostrar aí do Game Pass. The Last of Us 1, The Last of Us Parte 2, tudo a versão remaster. Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, tudo lá. Fora Cyberpunk, mais um. Os Horizon não estão na Plus, nem o Zero Dawn, nem o Forbidden West. O Zero Dawn foi retirado porque foi feito um remaster, se eu não me engano, desse, e foi vendido a preço cheio. E o Forbidden West também tiraram lá da Plus, eles não estão lá mais. Um monte de jogo grande. O que a gente recebe no Game Pass? Mortal 1, tá na Plus também. Aqui, ó. Bratz, Ritmo e Estilo, Ultimate Chip Raccoon, Dome Keeper, Digging a Hole, Routine, jogo bem mais ou menos. Ele é bonito, mas é mais ou menos, cara. Lost Record tá também na PSN Plus. Você pode perceber que ele está aqui, ó, na biblioteca completa, lá em Xbox Game Pass, que mostra uma disposição de jogos, uma organização de jogos diferente do que no outro menu. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque ele só está mostrando os jogos ali, que é os jogos mais recentes, provavelmente. Então aqui, ó, se eu vir aqui em meus jogos e apps e vir aqui na biblioteca completa, aí eu vou ter aqui todos os jogos. Só que eu vou lá em Xbox Game Pass e o meu só tá aqui porque eu cancelei a minha assinatura. No momento eu não sou assinante do Game Pass, é por isso que não aparece aqui para mim. Então ele está nesta aba aqui, que na verdade essa aba não estaria nesse canto, seria a primeira lá, que é os jogos do Xbox Game Pass, e a disposição dos jogos está diferente. Para mim, o melhor lugar para você ver a disposição dos jogos é aqui, ó. Você vem na aba Game Pass aqui no início, na tela inicial, vem em mostrar tudo. E aí em mostrar tudo você tem aqui
a melhor disposição e a capa dos jogos aqui maiores para você ver, porque eles estão aqui em ordem alfabética. E aí você consegue ver já de cara a Plague Tale Requiem, que foi um jogo Day One no Game Pass e que é um excelente jogo. É um jogo que é considerado um jogo indie, mas tem cara de AAA. Mas é um jogo excelente, independente se ele é indie, se ele é AAA. O interessante é que o jogo seja jogável e que seja bom. É realmente um bom jogo, na minha opinião. E lógico, jogo é questão de gosto, mas está falando de jogo aqui, não tá? Então, jogos que muitas pessoas gostaram, que estão no Game Pass e que você não está falando aí, a Plague Tale aqui a gente já vê logo de cara. Alice Madness Returns aqui do Xbox 360. Quem jogou esse jogo sabe que é um excelente jogo, muito bom. Ele é quase um God of War versão menininha, só que ele é baseado na história de Alice no País das Maravilhas. E Alice no País das Maravilhas é uma história que foi de forma sombria, né? Uma história infantil que foi contada de forma sombria nesse jogo. Excelente esse jogo aqui. Então a gente vê aqui, ó, já alguns jogos indies e alguns jogos menores, beleza, tá aqui. Mas se você baixar a tela, ó, você já vai ver logo aqui os Assassin's Creed, jogos que são bem quisto aí pela maioria da população que joga videogame. A gente vai ver outros jogos aqui, por exemplo, a Valve, algumas pessoas gostam, outros não, mas é um jogo considerado mais ou menos grande aqui. Tem os Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie aqui do 360, Banjo-Kazooie versão de 360, a versão de Nintendo 64 para 360 e tem a versão de Nintendo 64 que foi a versão que está lá no Rare Replay, que está aqui no Game Pass também, e tem esse Banjo-Kazooie aqui, a versão que foi refeita para o Xbox 360. Aí você tem os Battlefield, aí você tem Batman, aí você tem Black, aí você tem aqui os jogos infantis também, outros jogos, tem alguns Call of Duty Black Ops 6, Modern Warfare 3, tem Call of Duty MW2, tem esse outro WW2 aqui, enfim. E tem vários tipos de jogos aqui, além dos principais lá da marca, os Forza, Halo, Gears, tem Crysis aqui, ó, a trilogia Crysis, Dante's Inferno, que é muito bom, entendeu? Tem os Dead Space, e tem vários outros jogos, ó, Dishonored, Dirt, tem os Doom, olha só, tem os FC aqui, ó, os jogos principais aqui, 24 e 25, daqui a pouco entra o 26 aí, normalmente a EA sempre coloca aqui o jogo atual depois de uns 6, 7, 8 meses aí de lançamento. E é isso, ó, tem Fable, tem os Fórmula 1 23 e 24, que inclusive não tem, ó, não tem Fórmula 1 23 e 24 na Plus. Enfim, aí tem vários jogos, né? É só descer aqui o catálogo que você vai ver vários outros jogos grandes que estão aqui e que não está mostrando aí na tela dele. Então, eu vou voltar aqui para a tela dele, nos jogos que ele está mostrando. E aí ele fala, olha, R$ 120, olha o que a gente recebe. Eu concordo, R$ 120, nem que recebesse só jogo top, mas o preço não vale. Mas a crítica que ele está fazendo aqui é um absurdo. Marvel Cosmic Invasion, legal, jogo bom. Mas eu adquiri também. Brawlhalla, jogo gratuito. Terminal Brigade, jogo gratuito. Young Suns, jogo em prévia. Kill Hit, Witchfire. Punisher, tá na Plus. Clover Pit, o jogo do Tigrinho do Inferno. Total Chaos, o jogo caótico. Grit, God Groove. Pigeon Simulator. Relic Hunters. A pergunta é assim, será que você jogou todos esses jogos? Será que realmente você tem a competência para poder analisar esses jogos? Será que jogou ou não? Para você falar se é bom ou se é ruim? Eu não joguei a maioria desses jogos, eu não posso falar. Mas o que eu posso falar é que o serviço oferece uma porrada de jogos, assim como a Plus também oferece uma porrada de jogos. Agora, é complicado você chegar e falar da Plus de um God of War, falar de um The Last of Us, falar de um Uncharted, e chega na hora de mostrar o Game Pass, você só está mostrando jogos pequenos, né, e fazendo meio que um desdém desses jogos, incluindo o seu gosto pessoal, ao invés de falar de um serviço de forma geral para o consumidor. É muito fácil você chegar lá e falar do seu gosto pessoal. Tem muito jogo aí que você vai gostar, que você não vai gostar. Tem muito jogo aí que você não faz ideia de que você nunca jogou. E talvez se você jogar você ia gostar. Entendeu? Então assim, olha os jogos que você está mostrando aí. E uma ordem que provavelmente não é a ordem alfabética. Se fosse em ordem alfabética dava para ver melhor, que nem eu estou mostrando aqui, ó, no catálogo aqui atrás.
é uma disposição melhor de se ver. Mas é isso aí, tem vários jogos grandes também, e você sempre tenta menosprezar os jogos dizendo que ou o jogo é ruim, ou o jogo já está na Plus, ou o jogo é velho, né, como você vai dizer aí, entendeu? Esses critérios podem ser usados também para Plus, pode ser usado para Plus, e aí você fica meio que desqualificando o Game Pass sem necessidade. Uma coisa é você falar, o Game Pass está R$ 120, não vale a pena pagar R$ 120, beleza, concordo plenamente. Preço absurdo. Outra coisa é você falar que o serviço é ruim. Outra coisa é você ficar mostrando somente os jogos menores. Outra coisa é você exaltar os jogos bons e grandes que tem na Plus, e quando você vai mostrar o Game Pass, você só está mostrando os jogos pequenos que estão aparecendo na sua tela. E quando aparece um jogo que parece ser bom, você ainda tenta menosprezá-lo. Ah, esse aqui até que é bom. Ah, mas esse aqui já tem na Plus. Ah, mas esse aqui é jogo antigo. Aí fica complicado, né? Winterborough, The Crew Motorfest, eu acho que tá na Plus também, não tenho certeza. Lara Croft, Templo de Osiris, sei lá. É jogo antigo pra caralho. Void Train, jogo chato. Eguion, jogo chato. Estelar, jogo chato. Tá vendo? Olha aí. Ah, porque tá na Plus. Ah, porque é antigo. Ah, porque é jogo chato. Essa questão de estar ou não estar na Plus não interessa, cara. Quando você tá falando de um serviço Game Pass, você tá falando para um público que tá te assistindo, tem gente que só tem o Xbox e não tem o PlayStation. Então, para essa pessoa, não interessa se o jogo está na Plus, interessa se está no Game Pass, porque a pessoa tem Xbox. Do mesmo jeito, se o cara só tem o PlayStation e não tem o Xbox, não interessa se o jogo está no Game Pass, interessa se ele está na Plus. Então, quando você vai falar de um serviço, você tem que considerar essas questões. Ah, porque o jogo está na Plus, ah, que não sei o que. Cara, se o cara opta por ter um Xbox, ele quer saber se o jogo está no Game Pass e acabou. O Game Pass é um excelente serviço e, na minha opinião, o Game Pass traz mais conteúdo do que a Plus em catálogo de jogos, questão de você ter o Day One, enfim, o Game Pass tem um catálogo, na minha opinião, melhor do que a Plus. Mas também não dá para desprezar o catálogo da Plus, que melhorou bastante de uns tempos para cá, e é por causa do Game Pass que existe Plus, o catálogo da Plus, porque senão nem existia. E foi por causa do serviço da Plus que eu comprei um PlayStation, que inclusive foi pago pelo Xbox Series S, através dos rewards, porque eu economizei no Xbox Series S, juntei o dinheiro e comprei o meu PlayStation 5, e só comprei ele por causa da Plus, porque se fosse só para comprar jogo no dinheiro, eu jamais teria pegado um PS5. Então, devemos aí também ao Game Pass o fato de hoje o PlayStation ter o serviço de assinatura com um catálogo de jogos. Dead State Drive, tá na Star Plus também. Não, esse Pacific Drive que tá. Super Bowl, jogo grátis. Outer World 2, legal. Um bom jogo, finalmente. Evil West, legal, mas já tem um certo tempo. Um bom jogo finalmente. Olha só o que o cara fala, um bom jogo finalmente. A questão é, cara, você já jogou esses jogos para você falar que é ruim? Ou para falar que é bom? Provavelmente não. Eu sei que você tem uma biblioteca aí de trocentos milhões de jogos. Você tem jogo pra caramba aí. E aí, você já jogou tudo? É que tá a questão, né? Enfim, você tem uma gamertag que foi trancada, só que eu não vou procurar consultar jogos da sua gamertag, porque primeiro que não me interessa, segundo que gamertag não quer dizer nada, entendeu? As pessoas podem alterar os números da gamertag. Então, gamertag para mim não é padrão para nada, entendeu? Então, mesmo que ela fosse aberta, eu também não ia consultar. Mas sempre fica a dúvida, e aí, será que você jogou mesmo esses jogos? Porque pelo que eu vejo do seu canal, você é um testador de jogo, né? Se você jogou e zerou, testar, meu amigo, qualquer um vai lá, joga uma fase, duas fases, joga 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, tanto faz, entendeu? Então, e jogo, normal, de novo, é questão de gosto. Então, fica difícil julgar, né? Mas o modo que você está julgando, fazendo uma comparação de serviços, é uma forma extremamente injusta. De 2020, sei lá, 2021. Ninja Gaiden 4. Um bom jogo, não vou falar mal, um bom jogo. Keeper, uma bosta. Supermarket, Little Rock, Stone, é um bom jogo. The Grinch, Ball Pit, Sopa. O Lost Legacy tem na PSN Plus também. Então nem conta. O jogo que tem nas duas nem conta, né?
Como assim jogo que tem nos dois não conta? Claro que conta. Se você é um consumidor que tem que optar por, ainda mais no Brasil, que você tem uma renda baixa, se você tem que optar por ter um PlayStation ou um Xbox, nesse caso, se você tem aquilo que eu falei, se você tem só o Xbox, interessa que ele esteja no Game Pass. Se você tem só o PlayStation, interessa que ele esteja na Plus. Como é que se não conta? Claro que conta, você está fazendo a comparação entre dois serviços. Então você tem que contar, se está nos dois, você está falando de dois serviços e está fazendo a comparação entre dois serviços. Mano, é um jogo legal, mas eu acho que tá na Plus também. Gears of War Reloaded. Não tá na Plus. Mas é um requenta de um jogo de 2015. Requenta de um jogo de 2015. E os jogos que você citou, God of War Ragnarok, The Last of Us, Uncharted, né? Tá, então, cadê o Uncharted 5? Não tem. Cadê o próximo God of War? Cadê o próximo, o The Last of Us 3? Não tem. The Last of Us tá lá. O The Last of Us 1 e 2. E o The Last of Us foi mais requentado do que tudo. E ele tá lá. E eu não vi você reclamando. Ah, porque é um jogo requentado também. Entendeu? Então, os jogos. Se você está falando, por exemplo, de jogos mais antigos que está no serviço e esses jogos são bons, não interessa se o jogo é requentado ou não. Se o The Last of Us foi requentado umas 15 vezes, por que o Gears não pode ser? E às vezes tem gente que não jogou Gears ainda. Tem gente que não jogou The Last of Us ainda, por incrível que pareça. E muitos outros jogos que são requentados ou que foram lançados há muito tempo ou que vieram como remake, tem muita gente que ainda não jogou, tem muita gente que não tem Play 5, não tem Xbox Series, tem gente que estava no Play 2, tem gente que está no 360, tem muita gente que não jogou Resident Evil 2, às vezes jogou lá o primeiro Resident Evil 2, ou só pegou mais ou menos, e foi jogar agora o remake, ou às vezes nem jogou o remake. Então tem coisas que você tem que levar em consideração. Você está banalizando demais a questão dos jogos no serviço, baseando somente no seu gosto e se esquecendo que você está falando para um público que está te ouvindo, que pode ser influenciado. A gente tá pagando, tem o Call of Duty. Tem o Call of Duty. Ai, meu Deus. O Chang, outro Souls like. Robocop, o jogo já teve por R$ 15. Quem queria ter o Robocop já comprou por R$ 15. Aí tá no Game. É muito engraçado. Ah, Call of Duty. Ah, o outro jogo. Outro Souls-like. Ah, Robocop por R$ 15. É um desdém em relação à marca ou essas coisas assim que realmente é preocupante. Os motivos que você passa aqui é mais um sentimento muito pessoal do que você realmente está dizendo a verdade sobre as duas plataformas e os dois serviços. Então, nesse caso aqui, não passa credibilidade nenhuma. Bom, então assim, cara, eu vou finalizar isso por aqui, porque acho que já é suficiente. E, criticar o serviço, falar que o serviço é ruim, você comparar com o serviço da Plus, é, exaltando os jogos bons e grandes que tem na Plus e contrapartida mostrando jogos pequenos do Xbox. E quando aparecem jogos grandes, já tem na Plus, esse jogo é velho, isso é aquilo, inventando um monte de desculpas sem sentido para poder desmerecer os jogos que estão no Game Pass, para mim é um absurdo, para mim não passa credibilidade nenhuma e eu acho que você deixou aqui com uma raiva pessoal do Xbox, não sei por qual motivo, afetasse o seu raciocínio e a sua racionalidade na hora de comparar os dois serviços. Então, é isso aí. Esse era o react de hoje. Vou ficando por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.